Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Há perguntas na vida para as quais, se não formos à fonte certa, nunca chegaremos às suas respostas. Por exemplo, o que constitui a verdadeira alegria? Em que consiste a finalidade da vida? Como qualificar o propósito da vida? Porquê avenidas de promessas que nos deixam como que num beco sem saída? Esta e outras perguntas deste género são indicativas de uma busca pelo sacio de um certo tipo de sede que a água não satisfaz. As perguntas que vêm do mais fundo da alma e do espírito humano existem porque há uma necessidade que anseia por ser suprida. Esta necessidade é a manifestação da característica espiritual que faz parte de todas as pessoas. Esta mesma necessidade também é a evidência de que o ser humano tem sido criado à imagem e semelhança de Deus e carece de um tipo de comunhão que só o Espírito de Deus pode preencher ou pode providenciar. Dada a natureza desta qualidade de necessidade, não há outra forma de a satisfazer senão pela provisão de Deus. É sobre este assunto que vamos meditar. O alvo é buscar na palavra de Deus o conselho divino que é a resposta para a necessidade de cada pessoa. Neste estudo que inicio aqui, vamos considerar o ensino de Jesus que vem a nós na forma de um diálogo que Jesus teve com uma pessoa que estava sedenta. Vamos considerar algumas passagens bíblicas, mas principalmente o texto de João, capítulo 4, versículos 1 a 42, onde lemos sobre a promessa da água viva que se faz numa fonte que jorra para a vida eterna. Como ponto de partida, consideremos a forma em como Jesus, no diálogo pessoal, chegava à necessidade das pessoas. E há aqui uma verdade bíblica que nós vamos considerar, porque nos é apresentada nos Evangelhos, que é como Jesus falava com indivíduos, a sua abordagem do assunto. Ele fazia de uma forma que as pessoas não se sentiam ameaçadas, mas abriam-se para aquilo que Jesus lhes tinha a dar. Eu observo pela leitura do Evangelho que o começo do diálogo de Jesus com indivíduos era simples, mas sempre com um propósito nítido. As primeiras palavras de Jesus não eram na forma de uma declaração de profunda sabedoria ou de algum facto teológico, mas despertavam sempre a atenção dos indivíduos e dava a Jesus a oportunidade para ele lhes ministrar. Vejamos alguns exemplos. Comece com o caso de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos e de quem nós lemos em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Lucas 19, versículos 1 a 10. Publicanos eram os cobradores de impostos. No caso de Zaqueu, ele não parece ter sido uma pessoa muito respeitada, visto no versículo 7, lermos que as pessoas diziam que ele era um pecador. O texto bíblico diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Por ser de baixa estatura e porque havia uma multidão naquela ocasião, ele subiu uma árvore para ver Jesus que iria passar por aquele lugar. Jesus parou junto daquela mesma árvore onde Zaqueu estava e falou com ele. As palavras de Jesus, conforme registradas em Lucas 19:5, não manifestaram sabedoria do tipo que revelasse algum segredo sobre a razão da vida. Jesus simplesmente disse-lhe para ele descer porque convinha pousar na sua casa. A palavra convinha, no texto original, indica que era algo que era necessário Jesus fazer. Zaqueu só queria ver quem era Jesus, porém,
Jesus queria estar algum tempo com ele. Notemos que Jesus, no seu contacto inicial, não referiu nenhum mistério a Zaqueu. Só lhe disse que convinha entrar e pousar na sua casa. Zaqueu depressa desceu da árvore e com júbilo recebeu Jesus. Lucas não relata muito do que se passou a seguir, a não ser que Zaqueu logo decidiu partilhar os seus bens com os pobres e restituir a quem tivesse defraudado. Perante esta decisão de Zaqueu, lemos no texto de Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10, que então Jesus disse algo de grande significado. Está assim escrito: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um homem perdido, porém era também uma pessoa que estava coberta pela promessa da salvação que Deus tinha dado ao patriarca Abraão e aos seus descendentes. O Senhor Jesus quis estar com Zaqueu num lugar onde não estivessem outros a comentar os pecados deste cobrador de impostos. O Senhor Jesus não apresentou a Zaqueu um tratado teológico, mas mostrou que estava disponível para estar com ele. E foi assim que Zaqueu começou uma nova vida. Temos um outro caso de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada. Certa ocasião, uma mulher acusada de adultério foi levada a Jesus pelos escribas e fariseus. De início, Jesus não parecia querer dar atenção aos acusadores. Porém, eles tendo insistido, Jesus respondeu dizendo que quem estivesse sem pecado, que fosse o primeiro a tirar a pedra. O texto bíblico diz-nos que os acusadores, ouvindo estas palavras de Jesus, ausentaram-se. Notemos que Jesus não dialogou com eles sobre a pessoa apanhada em pecado, mas com poucas palavras, Jesus levou a cada acusador a pensar na sua própria necessidade. As primeiras palavras que Jesus disse à mulher foram simples, mas com um propósito. Vejamos o que está escrito em João capítulo 8, versículos 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Notemos que as primeiras palavras de Jesus à mulher foram simples e que lhe inspiraram ânimo. Depois Jesus disse algo que foi preponderante e de profundo significado. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Foi o que Jesus disse àquela mulher. As primeiras palavras de Jesus iam ao encontro do estado em que a pessoa se encontrava naquele momento. Ela tinha sido acusada e, segundo a lei, teria que ser apedrejada. Imaginemos a ansiedade da mulher. Mas as palavras de Jesus logo a tranquilizaram. E depois foi então que Jesus disse algo que iria ajudá-la. Algo que a iria ajudar a contemplar o melhor que Deus tinha para ela. Temos um outro caso em que Jesus falou com dois discípulos que iam a caminho de Emaús. Em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, lemos de dois discípulos que no dia da ressurreição de Jesus iam para Emaús. O texto diz-nos que Jesus abeirou-se deles com perguntas. Mas notemos que estas perguntas não pareciam ser portadoras de maior significado. Porém, foi a resposta a estas perguntas que abriu a via que Jesus queria para lhes explicar que eles não tinham razão para estarem tristes nem duvidosos quanto à sua ressurreição. A resposta dos dois discípulos foi uma explicação quanto ao que pensavam e sentiam.
Lendo a narrativa, vimos que foi a partir desta resposta que Jesus explicou o que acerca dele já anteriormente estava escrito nos profetas. Jesus apresentou-lhes o que estava dito pelos profetas, algo que eles sabiam, mas que não estavam a considerar. Foi depois destes discípulos realmente terem reconhecido Jesus que eles entenderam o que tinham sentido enquanto Jesus falava com eles. Lucas capítulo 24, versículo 32 diz: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Foi a abertura dos discípulos em forma da resposta que deram à simples interrogação de Jesus que lhes levou a conhecerem algo mais profundo acerca de Jesus. Depois temos o caso de Simão Pedro. No Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 22, lemos uma pergunta simples que Jesus fez a Simão Pedro. A pergunta foi: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro, que tinha acabado de jantar, prontamente respondeu que sim. Foi preciso Jesus fazer a mesma pergunta 3 vezes para que Pedro respondesse ponderadamente. Após cada resposta de Pedro, Jesus dizia-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Notemos que Jesus não está a chamar Pedro, mas Simão. Há aqui algo interessante acerca da forma como a pergunta é feita por Jesus. A pergunta tinha um alvo. Foi simples, mas tinha um alvo. O texto bíblico não diz porque é que Jesus perguntou 3 vezes. A mim parece que Jesus não queria uma resposta sem compromisso da parte de Pedro. É interessante que este diálogo específico terminou com Jesus a dizer-lhe: segue-me. O propósito de Jesus, ao iniciar o diálogo com as pessoas, ainda que não fosse inicialmente claro, era contudo direcionado à necessidade íntima das pessoas. Por este processo, Jesus chegava perto dos seus corações e expunha-lhes o plano de Deus. O alvo de Jesus era dar revelação que serviria de fundamento para as pessoas darem passos de fé para com Deus. O alvo de Jesus era as pessoas refletirem no que ele lhes dizia e entrassem na realidade de vida que lhes era apresentada. Em cada um dos casos, Jesus levou a cada uma das pessoas à introspeção pessoal. O alvo de Jesus não era as pessoas terem um encontro com o seu íntimo ou fazer sentido dos seus pensamentos, dos seus sentimentos ou da relevância da sua crença. A introspeção pode ser algo útil, mas também pode ser uma atividade muito prejudicial à pessoa. A introspeção poderá ser prejudicial se a pessoa ficar presa aos seus sentimentos e impedida de discernir o que Deus lhe tem ofertado em Jesus. Muitas vezes as pessoas passam horas e dias e semanas numa introspeção, a tentar compreender o porquê daquilo que estão a sentir ou o porquê daquilo que passam. A introspeção poderá ser útil, mas se prende a pessoa a algo que não lhe está a alimentar ou que lhes impede de chegar à revelação que Deus os ama e que tem mais para lhes dar, então aí a introspeção realmente é prejudicial. Jesus não quis interpretar para as pessoas o que elas estavam a pensar ou a sentir ou o que elas próprias acreditavam. A realidade que estas pessoas estavam a viver não os estava a sustentar e por isso Jesus os apresentou não uma verdade alternativa, mas a verdade que liberta. Jesus quis conduzir as pessoas ao conhecimento dos propósitos que Deus tinha para eles. Esta libertação que Jesus lhes apresentou seria o resultado da iluminação que era a revelação que Deus concede.
Jesus é para as pessoas o Salvador que liberta mediante a verdade que Ele é e que Ele ensina. Lemos em João capítulo 8, versículos 32 e 36, as seguintes palavras de Jesus: E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vimos que o alvo de Jesus ao falar com as pessoas era que estas conhecessem a verdade. Pelo conhecer a verdade, as pessoas entravam na liberdade que Deus opera, que Deus oferece a cada pessoa. E esta continua a ser um dos alvos da proclamação do Evangelho de Jesus. Este alvo é que as pessoas conheçam a simplicidade da mensagem de Jesus e que por ela entrem na salvação que Jesus lhes oferece. No próximo segmento vamos ver mais sobre o que Jesus oferece. Vamos refletir sobre o encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana e começando com palavras simples, ela veio a conhecer a promessa que há muito existia. Vamos ver como esta mulher realmente era carente, tinha alguma crença, mas necessitava de realmente ouvir a mensagem de Jesus. E o Senhor começou um diálogo com ela de uma forma muito simples. Deus faz o mesmo hoje. Deus começa por onde nós estamos e daí vai, pois, levando cada um de nós aos seus tesouros que nos enriquecem. E este tesouro é o conhecimento que Deus dá. E o conhecimento da salvação é algo tão poderoso. E Deus dá muito mais. E aquilo que Deus dá realmente é aquilo que preenche a nossa vida e nos ajuda a entender a razão de muita coisa. É importante parar e dar tempo a Deus e pedir a Ele que pelo Evangelho Ele nos ajude a compreender os seus propósitos para a nossa vida. O principal propósito é a salvação. Se ainda não recebeu a sua salvação, queira dizer ao Deus: eu desejo a salvação. Eu quero receber aquilo que me ofereces. Fala assim com Deus, com fé, e diga que aceita Jesus como o enviado de Deus para ser o seu Salvador. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. E assim vai crescer no conhecimento das coisas de Deus. Todos os dias fala um pouco com Deus, sempre em nome de Jesus. Porque é Jesus o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito na Bíblia. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho, porque isso será importante para o seu desenvolvimento como discípulo de Jesus. Como sempre, eu e minha esposa continuamos orando por cada um de vós para que as bênçãos da salvação sejam plenamente realizadas na sua vida. Muitas bênçãos de Deus. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.